Saudar os irmãos nessa tarde, querendo trazer uma palavra de Deus aos vossos corações. Dessa vez a pedido do nosso irmão da família Fogo e Poder, irmão Edson Bellarmino. Ele nos propõe a ler o texto de Lucas 13, versículo 22 até o 30. Diz assim: Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abra-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vos insistireis: Comíamos e bebíamos inclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos o que viveis a prática do mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas, no reino de Deus. Mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra de salvação, como os irmãos gostam de dizer, né, irmãos? Jesus, ele não respondeu propositadamente a pergunta do discípulo anônimo aqui relatado nesse texto, sobre se haveria poucos salvos no céu. Eu quero dizer para os irmãos que essa pergunta preocupava aos religiosos judeus da época e ecoa na mente de muitos cristãos e de muitas outras pessoas no mundo até hoje. Jesus, ele de forma nenhuma quis ser um estatístico ao falar sobre uma quantidade de pessoas que iriam ou não serem salvas. Quero dizer para os irmãos que para Deus o sentido da palavra pouco, ele não tem a mesma conotação que na nossa gramática. Pouco pode ser muito para Deus quando se trata de almas humanas. Ele, o nosso Deus, está decidido a salvar a todos como Senhor e soberano. E em todo esse projeto de redenção e salvação, ele tem se empenhado em todos os tempos, trabalhando incansavelmente para realizar essa vontade e esse desígnio. Muitos de nós, às vezes, não temos esse mesmo pensamento ou esse mesmo comportamento. Nós, como seres humanos, às vezes apontamos aquela pessoa ali não vai ser salva. Ou às vezes até desejamos em nosso coração que algumas pessoas não entrarão no reino do céu. Quero dizer para vocês que Deus, ele não tem esse pensamento, esse mesmo pensamento humano. Mas Deus, ele é misericordioso, amoroso, e a sua benignidade, ela dura para sempre, para com os homens. Todos os dias o sol nasce, e a vontade de Deus é que as pessoas cheguem ao reconhecimento da sua palavra, da verdade. O Criador, irmãos, ele não cogita outra possibilidade, apesar de saber de tudo, em sua presciência, capacidade de saber com antecipação. Nós podemos ver na parábola das 100 ovelhas, que está em Mateus 18, 10 e 14, o pastor, ele achou que 99 ovelhas seguras e salvas no aprisco eram poucas. E saiu em busca de uma só ovelha que para ele, para Deus, representava o muito.
Eu quero dizer para os irmãos que é um erro de cálculo gravíssimo interpretar esse texto de Lucas que acabamos de ler, significando que muitos irão para o inferno e poucos entrarão no céu. Da mesma forma que afirmar que ninguém vai para o inferno. E essa tal de aniquilação da alma humana é um erro, um equívoco, que vai de encontro ao senso de justiça de Deus, que tem como fundamento o amor e a misericórdia. Jesus, ao invés de responder objetivamente a pergunta daquele discípulo, ele apenas afirmou que se esforçassem para entrar no reino dos céus. E disse mais, que muitos se esforçariam para entrar e não conseguiriam, porque a porta era estreita. Se referindo com isso aos religiosos da época, que procurariam entrar, porque achavam que eram o povo escolhido de Deus. E que viam na sua liturgia de culto, cumprimento da lei e ortodoxia, que conheciam verdadeiramente a vontade de Deus. Mas a resposta de Jesus, no texto que acabamos de ler, para essas pessoas é: não vos conheço. Essa será a afirmativa de Jesus para muitos desses religiosos. A frase que muitos virão do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares é uma clara advertência, irmãos, de que a salvação não é um conceito estatístico e muito menos um índice de quem sabe mais ou seja melhor instruído em sua noção de religiosidade, mas condição, capacidade de arrependimento e luta contra o próprio egotismo, o próprio ego. Também dependência urgente de Deus para passar pela porta estreita mencionada aqui nesse texto. O inferno é a ausência desse amor, uma ruptura que vai trazer sofrimento e angústia eternas para aqueles que rejeitarem os verdadeiros ensinos de Jesus. Quero dizer para vocês que a graça, ela é dinâmica para nos alcançar. E nós temos que estar abertos a essa possibilidade. O que mais me surpreende é que Jesus, na maioria de suas palavras de censura, ele não se dirige aos pagãos ou aos povos pecadores do mundo daqueles dias, mas faz críticas diretas aos religiosos hebreus da sua própria nação, sacerdotes, rabinos, escribas, saduceus e membros de sua comunidade, que se apropriaram de uma interpretação errônea, ensinavam que a salvação era só para os judeus. Isso não vos parece alguma coisa idêntica com as religiões cristãs dos dias de hoje? Eu quero dizer para vocês que todos temos um sonho ou uma forma que achamos ser a certa de viver, de levar a nossa vida. Normalmente enxergamos o modo de vida e sofrimento dos outros com indiferença. E às vezes até formulamos juízos sobre ações que não conhecemos o fundamento daquilo e não sabemos as verdadeiras motivações do que as pessoas estão passando ou do que passaram na sua infância ou na sua vida. Os nossos sonhos, ele tem a ver com aquilo que desejamos realizar ou alcançar para a nossa própria satisfação. Deus, ele tem um desejo e um projeto que nasceu no Jardim do Éden, ou até mesmo antes disso. Um sonho pelo qual movimenta céus e terra, usa homens, usa anjos para realizar
o propósito de redenção da humanidade, chegando a se fazer homem, carne, para na cruz pagar a dívida de toda a humanidade. Não sabemos, irmãos, eu não sei o que impulsiona todo esse amor de Deus pela humanidade. Só sabemos que essa é a sua vontade. E ainda que muitos não acreditem nele, o Senhor acredita em cada um de nós. Tem um olhar amoroso para aquele ladrão, a prostituta, aquela pessoa perdida que você muitas vezes acha que não tem mais conserto ou reparação. Ele investe incansavelmente para a transformação e regeneração e salvação dessas pessoas. Deus olha para todo mundo, mas não devemos subestimar seu senso de justiça, nem por um instante, irmãos. Duvidar que aquele que rejeitar esse grandioso amor de Deus ofertado à humanidade terá um destino miserável de remorso, angústia e dor na eternidade, longe do seu Criador. É uma grande verdade o versículo 30 do capítulo 13 de Lucas que nós lemos. Muitos últimos serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Teremos muita surpresa quando estivermos diante do Senhor.